Louvamos a Deus por esta oportunidade gloriosa, culto de doutrina, e nós vamos hoje falar sobre a doutrina da regeneração, aleluia, pois a palavra de Deus, ela mostra que para entrar no céu tem que ser regenerado, aleluia. Então vamos aprender nesta noite sobre a doutrina da regeneração, que é o novo nascimento. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7, para que nós possamos, nesta noite, no nome de Jesus, entender sobre a regeneração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, todos os versículos, nesta noite, o encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, ou o encontro de Nicodemos com Jesus. Glória a Deus. Diz assim o texto, até o versículo 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Fazemos uma oração neste momento, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos iluminar nossa mente, nosso coração e revelar os mistérios da verdade sobre a doutrina da regeneração. Querido Deus, poderoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós oremos neste momento, Senhor Deus. Queremos aprender nesse momento, Deus, sobre a doutrina da regeneração. Espírito Santo de Deus, Tu és conhecedor de todas as coisas, revela o profundo dos mistérios da Sua vontade, do Seu querer e desta doutrina, Senhor, sem a qual ninguém herdará a vida eterna. Por isso, Pai Santo, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, inspira-me agora, Senhor, nesse momento, para falar com retidão desta doutrina, Senhor, para que possamos guardar em nosso coração e saber, Senhor, que é importante e é necessário ser regenerado, ser necessário nascer de novo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Assim nós oremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Nicodemo era um senhor já de idade, um ancião, e também um
príncipe dos judeus, e ele foi ter com Jesus de noite, né? Foi ter com Jesus de noite. No meu entendimento, por que é que Nicodemo vai ter de noite com Jesus? Porque Nicodemo queria ter um diálogo mais sério com Jesus. Nicodemo queria ter uma conversa mais profunda com Jesus. E ele sabia que o tempo mais suficiente para isso seria a noite. Porque durante o dia, Jesus estava cercado de multidões. Jesus estava cercado por multidões de pessoas. Então, ele escolheu a hora certa. Eu vou procurar Jesus à noite, porque à noite eu preciso ter um diálogo particular com Jesus. Então, segundo o meu entendimento, esta é a razão de por que Nicodemo foi ter com Jesus de noite. Não é que ele tinha vergonha, não é que ele estava com medo, não, ele queria um diálogo mais profundo com o Senhor. Inclusive, ele teve, e Nicodemo, os irmãos, se converteu. Esta mensagem de Jesus com Nicodemo fez com que Nicodemo veio a nascer de novo e servir a Deus. E vamos ver o texto então. Quando ele chega aonde estava Jesus, ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque os mestres de Israel, para ele conseguir esta posição de mestre de Israel, eles precisavam passar por uma formatura de estudo e alcançar a posição de mestre. Tinha que estudar, ser formado nos estudos. Por exemplo, havia um grande professor em Israel chamado Gamaliel, foi o qual foi professor de Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo. Então, Nicodemo era um dos mestres de Israel, e Jesus era mestre vindo de Deus. E Nicodemos aqui confessa a verdade: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porém, os fariseus e os doutores da lei não confessavam isso por inveja de Jesus. Eles tinham inveja. Mas Nicodemos disse: não, nós sabemos, nós temos certeza que tu és um mestre vindo de Deus. E ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava sendo sincero. Nós sabemos disso. O que o Senhor está fazendo aí, se Deus não for com ele, ninguém faz o que o Senhor está fazendo. Porque Nicodemo viu as maravilhas que Jesus fazia. Então Jesus vai e responde para Nicodemo. Jesus poderia aqui traçar um elogio para Nicodemo. Jesus poderia aqui traçar um elogio, porque era um mestre, era a conversa de dois mestres, um mestre vindo de Deus e um mestre de Israel. Aí Jesus então disse, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra nascer de novo é mesmo que ser regenerado, ou seja, gerado uma segunda vez, gerado de novo. Por que a palavra nascer de novo? Pois nós sabemos, irmãos, que o homem perdeu a sua identidade de comunhão com Deus por causa do pecado. O homem perdeu a sua semelhança de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu a semelhança de Deus por causa do pecado. Agora ele precisa ser regenerado para voltar a ser a semelhança de Deus.
E nós entendemos aqui que quando Jesus então diz para Nicodemo, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver. O versículo 3, Jesus está dizendo que não pode ver. Aí Nicodemos então vai responder, disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Nicodemo não entendeu esta linguagem de Jesus nascer de novo, a linguagem de ser regenerado. Então Nicodemos vai dizer, Senhor, mas como pode um homem velho, porque Nicodemos já era um homem de idade, e ele então entendeu que Jesus estava falando com ele. O que ele quis dizer, como pode ser? Eu sou já um homem de idade, como é que eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus então responde novamente, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver. E agora Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós vamos entender a palavra nascer da água e do Espírito. Nascer da água do Espírito não se trata, irmão, o batismo nas águas, porque batizar alguém nas águas não regenera. A água não tem poder de regenerar ninguém, porque o batismo nas águas não é para regenerar, é para quem já foi regenerado, para quem recebeu Cristo. Então, quando Jesus está dizendo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele não está dizendo o batismo na água. Nós vamos entender isso pela Bíblia. Então Jesus continua dizendo, e no versículo de número 6, Jesus vai explicar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que aqui Jesus está aqui? O que é nascido da carne é carne. Nós somos nascidos da carne. Por que nós somos nascidos da carne? Nós estamos vivendo no mundo somos fruto do relacionamento carnal de nosso pai com nossa mãe. Isso que Jesus está mostrando, nascido da carne é isso. Porque nós nascemos, fomos gerados da semente corruptível. Fomos gerados pelo relacionamento íntimo de nosso pai, e nós então nascemos da carne. Fomos gerados, fomos formados no ventre de nossa mãe, e ali, como disse o Salmo de número 30, Salmo de número 139, versículo 16, vamos ler esse versículo, já que estamos falando, nascido da carne é carne. Salmo 139 e o versículo de número 16, para nós entender que nós fomos formados por Deus no ventre da mãe. Então isto significa nascer da carne, gerado pela semente corruptível. Diz assim o texto sagrado, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais ia sendo de dia em dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa maravilhosa. Então nós fomos formados, nascidos da carne,
E Deus formou nós no ventre de nossa mãe, e a nossa mãe deu à luz e nós nascemos e estamos aqui hoje. Aí a parte B do versículo 6 diz: e aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, vamos entender a doutrina da regeneração. Quando nós nascemos da carne, pelo encontro, o relacionamento íntimo de nossos pais. E quando se dá o nascimento da nova criatura, ou quando somos regenerados, é quando há o encontro do Espírito do homem com o Espírito de Deus e pelo poder da palavra. Não existe, por exemplo, não existia ninguém no mundo, nós não viríamos ao mundo se não tivesse o encontro do nosso pai e nossa mãe. E não há regeneração de uma pessoa se ele não tiver um encontro real com o Espírito Santo pelo poder da palavra. Porque nascer para Deus não é da vontade própria do homem. Vamos abrir nossa Bíblia aqui mesmo no Evangelho de João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e 13, para entender que a regeneração é o milagre, irmãos, é o milagre. Olha só o que diz o texto: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Para a gente entender que o que é a regeneração do novo homem, da nova criatura, é o tipo de, por exemplo, o próprio Jesus. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. A diferença é que Jesus foi gerado no ventre de Maria. E ele então nasceu, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Assim também, assim como o Espírito Santo de Deus gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, o Espírito Santo de Deus, ele gera dentro de nós um novo ser, um novo homem. Um homem criado por Deus, uma nova criatura criada por Deus. Ninguém nasce de novo se não for um milagre realizado por Deus. Então não é da vontade do homem. Jamais um vai dizer: não, eu vou nascer de novo. Ele não consegue. A coisa que ele tem que fazer, a decisão do homem ele tem que decidir se entregar para Cristo. E quando ele é convencido pelo Espírito Santo, e que ele então se entrega para Cristo e abre o coração para a palavra, então assim o Espírito de Deus aplica o poder da palavra na vida do homem, e ele então é regenerado para Deus. O que o homem precisa fazer, se não é da vontade do homem, mas é de Deus? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo 19, onde começa o primeiro passo para que haja o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19, diz:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O primeiro passo é o que o homem pode fazer: arrepender dos seus pecados e se converter. E quando então ele se arrepende dos seus pecados, entregando a sua vida a Cristo, se convertendo a Cristo, e o poder da palavra, ele penetra na sua vida, aí está então o milagre da regeneração. E assim, meus irmãos, como nós entendemos que para nascer da carne, nascemos pela semente corruptível, o relacionamento dos pais. Vamos abrir nossa Bíblia no livro da carta aos Hebreus. Não existe novo nascimento se o poder da palavra não entrar no mais íntimo da vida humana, que é a divisão da alma e do espírito. Estamos falando da doutrina da regeneração. É por isso que temos que pregar a palavra com verdade, temos que pregar a palavra com sinceridade, para que essa palavra, quando ela então penetra no mais íntimo, profundo da alma humana, aí sim é que acontece o milagre do novo nascimento. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pronto. A hora que a palavra de Deus ela entra no mais íntimo da vida humana, do homem, que o homem abre o coração, que é a palavra de Deus pelo Espírito, e quem pode nos colocar essa palavra no mais íntimo da vida humana é só o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo então coloca esta palavra no mais profundo do sentimento humano, da alma do homem, aí acontece então o novo nascimento, a regeneração. Esse milagre sem a palavra de Deus. Podemos entender a compreensão, vamos abrir nossa Bíblia na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, que é pela palavra. Não existe regeneração sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo. Por isso, temos que entender, temos que pregar a palavra, temos que buscar o Espírito Santo, porque sem a palavra de Deus, a semente viva, sem o Espírito Santo, não há novo nascimento. E se não houver novo nascimento, não haverá vida eterna. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 23. Sendo de novo gerado, veja bem, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é erva, e toda a glória do homem como a flor,
da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então entendemos aqui que a regeneração é pelo poder da palavra. É exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então ali Jesus não está tratando, a água ali não é a água batismais, aonde nós fomos mergulhados, porque a água do batismo não regenera ninguém. Todos que creem em Jesus Cristo, todo que aceita Jesus tem que ser batizado, deve ser batizado. Primeiro ele tem que nascer de novo, para depois passar pelas águas. Prova de que as águas do batismo não regenera ninguém, prova de que as águas do batismo não faz ninguém nascer de novo, nós podemos entender que no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, Filipe batizou Simão, o mágico, e tanto é que o mágico foi batizado, continuou andando com Filipe, e nós podemos ver na declaração de Pedro que aquele homem estava em fel de amargura, não tinha parte na palavra e estava em laço de iniquidade, e ele foi batizado. Então o batismo em si, o batismo nas águas, não garante regeneração. Nascer de novo não é ser mergulhado em um rio, em uma piscina ou um tanque. Nascer de novo é ser transformado pelo poder da palavra de Deus viva, no poder do Espírito Santo. Aí sim, quando o Espírito Santo coloca a palavra lá no profundo do coração da pessoa, aí sim a semente entrou na vida dele. Quando a semente entra, pronto, ele está gerado para Deus. Houve um milagre, é um milagre, irmãos. Por que é que muitas pessoas não conseguem ou não nasceu de novo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele usa o pregador, a palavra, mas a pessoa endurece o coração. E uma pessoa de um coração duro, a palavra não pode penetrar na divisão da sua alma e do seu espírito, porque ele endurece o coração, ele endurece a sua mente e não recebe a palavra. Mas quando ele então abre o coração e recebe a palavra, o Espírito de Deus faz com que essa palavra viva, produz vida nova, gera de novo, e então assim ele é regenerado e ele nasce para Deus, porque o Espírito de Deus realizou o milagre através da semente incorruptível e que permanece para sempre. O crente nascido de novo, irmão, ele permanece para sempre, porque ele foi gerado por Deus. Ele não foi gerado pelo homem, ele não foi gerado por uma religião, ele não foi gerado por apenas pelo movimento religioso, não, mas sim pelo poder do Espírito Santo, que transformou o seu interior, que transformou a sua mente, que transformou o seu caráter, que transformou a sua forma de viver. Vamos abrir nossa Bíblia no livro, ou seja, na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, ainda mostrando o poder da regeneração. Nascer de novo é um milagre de Deus, e só vai para o céu os que forem regenerados. Olha o que disse o apóstolo Paulo a Tito, o seu companheiro de ministério. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, para a gente entender. Diz assim: mas
quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o novo nascimento não é mérito humano, não é porque alguém era bonzinho, não é porque alguém fazia isso, fazia aquilo, não, é obra do Espírito Santo. Nós podemos ver isso na vida de Cornélio. Cornélio tinha todas as qualidades. Cornélio, nós vemos isso no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem que dava esmola, era um homem piedoso. E então Deus manda um anjo, e o anjo foi até a casa de Cornélio e manda ele chamar Pedro. E ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem que regenera, a mensagem que transforma, porque quem regenera o homem é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Então Pedro, atendendo a chamada de Cornélio, vem e prega a palavra de Deus ali na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu àquele lugar, e Cornélio e todo que estava ali receberam o Espírito Santo e foram regenerados. Então Pedro diz: pode porventura alguém recusar as águas do batismo a este que também receberam o Espírito Santo assim como nós? Então Cornélio era bom, Cornélio era piedoso, Cornélio era temente, Cornélio jejuava, mas ainda precisava nascer de novo, precisava do Espírito Santo e da palavra, e através da pregação de Pedro e da manifestação do Espírito Santo, Cornélio foi regenerado, e todo que estava na sua casa, então assim completou a obra. Todos precisam receber o Espírito Santo pelo poder da palavra para ser regenerado, para ter direito à vida eterna, porque foi o que Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, e nem pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, é para aqueles que nasceram de novo. O reino de Deus é para os filhos de Deus, e para ser filho tem que nascer de novo. Para ter o nome escrito no livro da vida é preciso nascer de novo. Eu perguntei para uma moça do cartório, aonde eu estava em outra cidade, fiz de propósito. A escrivã estava no cartório, eu passei, era uma jovem. Eu disse: moça, posso fazer uma pergunta para você? Ela disse: pode. Eu falei assim, por exemplo, se vier aqui uma mãe, uma grávida, faltando uma semana para dar à luz, se ela vier aqui para você fazer a certidão de nascimento do filho dela, que vai nascer daqui uma semana, você faz? E ela disse: não posso. Eu disse: mas por que você não faz? Não, porque tem que ter certeza se a criança vai nascer viva. Para fazer a certidão de nascimento tem que ter certeza, tem que nascer primeiro para ver se nascer viva. Aí eu disse: então, exatamente, eu fiz essa pergunta para você, para me dizer a você que Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para ter o nome escrito no livro da vida, tem que nascer de novo. Então Jesus está dizendo que aquele que não for regenerado não pode entrar no reino de Deus, porque quem não for regenerado, quem não nascer de novo, não terá o nome escrito no livro da vida. E eu me lembro que o irmão dessa jovem, quando eu cheguei logo na outra cidade que eu pastoreava,
eu não tinha computador, eu comecei a escrever nas mãos estudos bíblicos e levava lá para ele digitar e imprimir para mim. E acredito que através dos estudos ele se converteu, porque eu lembro que ele foi para a igreja da mãe dele e falou: olha, eu estou indo para a igreja porque eu estou fazendo um estudo para o pastor da Assembleia de Deus e eu quero voltar para a igreja, eu quero servir a Deus. E ele, imprimindo os estudos, Deus falou com ele e ele se converteu ao Senhor para a glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a regeneração é para garantir a vida eterna. A vida eterna é só para quem nascer de novo. O homem, ele pode ter a sua religião, ele pode ser religioso, pode ser o melhor religioso do mundo, dedicado, devoto, mas se ele não nascer de novo, ele não vai ver o reino do céu. Ele não vai entrar no reino do céu, porque o reino do céu é somente para os filhos de Deus, e filho de Deus é somente quem é regenerado por Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. É uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é tão maravilhoso para realizar esta tão grande obra maravilhosa na vida das pessoas. Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 21, para nós entender que a regeneração é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo na vida do homem, por meio da palavra que transforma. Porque o que é a palavra de Deus? Ela é viva, é o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo disse na carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Então o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um sermão vazio, o Evangelho é o poder de Deus, que quando entra na vida do homem, transforma o homem. O Evangelho, quando entra no coração do homem, ele é transformado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e ele passa agora a ter um nome escrito no livro da vida. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 21, a seguir diz assim: se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem. O velho homem aqui é o homem nascido da carne, a natureza pecaminosa. O homem gerado da semente corruptível, através de fruto do relacionamento do homem e da mulher que nasce o homem. Então esse é o velho homem. Então que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí vem: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais,
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação para os que dê graça ao que ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Então aqui nós vemos o quê? Vamos voltar ao texto que Jesus disse, João 3,6: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui Paulo vai mostrar exatamente esses dois homens. Antes do novo nascimento, nós somos o velho homem. Só existe uma natureza dentro de nós, a natureza pecaminosa, a natureza depravada, a natureza que se corrompe, a natureza cheia de concupiscência. E aí então o texto diz que nós devemos despojar desse velho homem, despojar do velho homem que se corrompe, e nós devemos renovar no espírito do nosso sentido e nos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando o homem é regenerado, e agora então passa ele ter dentro de si uma briga, o homem carnal com o homem espiritual, porque antes da regeneração só havia em nós o homem carnal. Vamos fazer aqui uma comparação. Por exemplo, de uma casa mora uma pessoa. Aquela pessoa não tem briga, não tem com quem brigar. É verdade? Não tem com quem brigar. Ele manda. Assim é a velha natureza. Dentro de nós só tem a velha natureza. Ele não tem com quem brigar. Ele faz o que ele quer, faz o que ele gosta. Não tem ninguém para se opor a ele. Mas vamos dizer que vem alguém para aquela casa que os gostos dele é tudo o contrário. O desejo dele é totalmente diferente daquele. Aí passa a morar duas pessoas dentro daquela casa com desejo diferente, com uma visão totalmente diferente. Vai dar problema. E é exatamente isso que aconteceu dentro daquele que é gerado de novo. Enquanto ele não nasceu de novo, era a carne que mandava. Ele fazia o que o pensamento queria, vai aonde o pensamento pede, faz tudo o que ele quer. Mas quando ele entregou a vida para Jesus, aí nasce o novo homem, nasce o homem espiritual. E agora então começa a briga. Por quê? Porque o homem carnal quer uma coisa e o homem espiritual criado por Deus quer outra. O velho homem quer pecado, quer as coisas da carne, coisas que satisfaz a carne, enquanto que o homem nascido de novo, o homem regenerado, ele quer as coisas do céu. Aí vem a briga, como está escrito na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo, depois nós voltamos aqui na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 16. Essa luta começou dentro de mim o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu encontrei Jesus, o dia que a palavra transformou o meu ser, o dia que Deus criou um novo homem dentro de mim. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne,
e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são. E aqui vem a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, beberdice, glutonaria. Essas são as coisas do velho homem. A coisa que Paulo disse lá no capítulo 4, versículo 22, para despojar. E quando então o homem é regenerado por Deus, agora ele começa a colocar essas coisas para fora, porque o novo homem, segundo criado por Deus, em espírito, em santidade e verdade, ele não aceita essas coisas. Aí começa agora o espírito, o novo homem, gerado por Deus, que é as coisas do céu, e a velha natureza, que é as coisas da terra, do pecado. Porque, irmãos, não existe ninguém na terra, nenhum crente na terra, que não enfrenta a luta com a sua própria carne. Porque todo aquele que foi regenerado, todo homem que foi regenerado por Deus, todo crente que nasceu de novo, não pense que a sua velha natureza morreu. Morreu não, ela ainda está viva. A velha natureza só vai deixar de existir quando nós partir dessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, o velho homem está dentro de nós. Aí vem o desejo de pecar, vem o desejo, de fazer coisas que não agradam a Deus, dá vontade de brigar, Isso é coisa do velho homem. Mas a vontade do homem que nasceu para Deus é buscar a oração, é o jejum, é o louvor, é a palavra, é a santificação, é buscar cada vez mais se alimentar. E aí nós vai depender agora de quem é que vai mandar na casa, porque o nosso corpo é uma casa. Quem vai mandar na casa é quem tiver mais força, é quem se alimentar melhor. Se nós, por exemplo, o velho homem, ele for bem alimentado com as coisas deste mundo, com a concupiscência deste mundo, é lógico que o velho homem vai dominar o novo homem. Agora, se o novo homem for mais alimentado do que o velho homem dentro de nós, é claro quem vai vencer é o novo homem. E o homem, como que vamos alimentar o novo homem? Joelho no chão, buscando a Deus, alimentando da leitura da palavra de Deus, alimentando do louvor, dos cultos, da palavra, tudo quanto vem do céu. Porque nascer de novo, irmão, só pode buscar as coisas do céu quem é regenerado, disse Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não que estão da terra, onde Cristo está sentado. Então só pode buscar as coisas do céu quem já nasceu de novo. Pode observar, enquanto a pessoa não é regenerado, ele não busca nada que é de Deus, ele não busca nada que é do céu. Só busca as coisas do céu quem é regenerado. Só tem fome pelas coisas do céu quem nasceu de novo. Enquanto o homem é nascido da carne, ele tem fome das coisas da terra, pecado, aquilo que satisfaz a carne. Mas a partir do momento que ele é regenerado por Deus, ele passa a ter fome das coisas do céu. Por isso, a doutrina da regeneração é a doutrina mais maravilhosa, porque sem ela não existe salvação. O homem ele pode passar o tempo todo fazendo parte de uma igreja, mas se ele não for regenerado,
Se ele não mudar de vida, ele não entra no céu. Por isso que o texto que nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, o que é nascer de novo? Mudar de vida. O que é nascer de novo? Deixar as coisas do velho homem. O que é ser regenerado? É ter uma mudança de vida, é arrepender-se e converter. Quando a pessoa é regenerada, quando ela nasce de novo, aí ela cumpre-se-á o texto que diz aqui no versículo 25, pelo que deixar a mentira. O velho homem gosta da mentira, o homem gerado de novo, ele deixa a mentira. O velho homem gosta de roubar, o novo homem, ele trabalha para abençoar quem não tem. O velho homem fala palavrões, o novo homem fala coisa agradável para edificar aquele que ouve. O velho homem entristece o Espírito Santo, o novo homem agrada o Espírito Santo. O velho homem é cheio de amargura, o novo homem, ele deixa amargura. O velho homem é cheio de ira, o novo homem, ele deixa ira. O velho homem é cheio de ódio, de rancor, o novo homem, ele não tem mais essas coisas. O velho homem é gritaria, o novo homem é manso. O velho homem é cheio de blasfêmia, ele vive blasfemando. O novo homem, ele glorifica a Deus. O velho homem é cheio de malícia, o novo homem, ele busca a pureza. Então todas essas coisas ele tira da vida dele. Está vendo? Isso é nascer de novo, é uma mudança de vida. Então a doutrina da regeneração deve ser pregada constantemente, e isso só vai acontecer pelo poder da palavra que é viva nas mãos do Espírito Santo. E esta mensagem serviu para Nicodemo, e Nicodemos se converteu com essa mensagem de Jesus Cristo, e ele se tornou um discípulo de Jesus. Inclusive foi ele quem ajudou José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar na sepultura. Que Deus assim abençoe os irmãos em nome de Jesus, e ficamos com essa palavra sobre a regeneração em nome do Senhor Jesus.